Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite. Pronto. Hoje eu tenho uma sequência de 3 lives em homenagem aos professores, porque é dia dos professores. E o Ah, senhor, como é meu professor aí na modulação, aí eu achei legal começar com você. Como a gente já fez uma primeira live, o senhor já te apresentou tudo, o pessoal já te conhece bem e gosta muito do seu trabalho, meus seguidores falam muito bem do senhor. Vamos lá, escolhi 2 temas aí, até porque a gente conversou por alto lá, né? Eu fiz umas perguntas e queria saber sua opinião. Do ponto de vista da medicina funcional, o que o senhor tem a falar para mim sobre a doença diverticular e a diverticulite, doutor Jean? bom, eu não coloco essas duas medicinas em concorrência. Para mim não existe concorrência. Então, quando você fala, por exemplo, de doença diverticulite, verticular, para mim já é uma degenerescência, já é uma coisa avançada. Claro que tem muito trabalho para fazer, mas isso não anula, não exclui o trabalho, a abordagem alopática. Às vezes, talvez tenha que passar por uma cirurgia. Então, em abordagens mais sistêmica, funcional, claro que talvez esse trabalho já foi feito, né? Às vezes, mas tem que corrigir a alimentação. É aí que tem algo para trazer. Como corrigir a alimentação? Aplicando as normas conhecidas da alimentação boa para ser humano, não funciona bem. Não funciona bem. Esse paciente que já tem diverticulite, ele tem uma disbiose antiga. Então, uma disbiose é o conjunto de complicação da má absorção. Então, essa disbiose tem que estar diagnosticada. Dentro do diagnóstico da disbiose, a gente pode encontrar as diverticulites. Então, no caso, a gente tem que procurar a gravidade da má absorção. Essa procura, ela é sistêmica. Ela é sistêmica. Primeiro, eu falei da alimentação. O que é uma alimentação boa? A alimentação boa, quando você tem problema digestivo, é a alimentação que você assimila. Se você consome uma alimentação excelente, mas você não assimila, você faz acontecer. Né? Abacate é um alimento bom, ele, dá, Depende. ele tem muitos food maps. Ele tem tipo de açúcar em pequena quantidade. Só que esse tipo de açúcares, quando não estão sendo assimiladas, são altamente fermentescíveis. Quem é culpado? Abacate ou seu sistema digestivo, cuja a assimilação nutricional diminui até não assimilar os açúcares do abacate. Está entendendo? Então, é difícil em patologia de aplicar as normas de boa alimentação para ser humano. Está faltando algumas palavras aí. Para ser humano, está faltando uma palavra. Saudável. Aí, você, você regula a quantidade, você mastiga sem saliva, aí você escolhe os alimentos saudáveis, exclui os alimentos industrializados, etc, etc, né? Mas para uma pessoa que tem uma importante má absorção ou grave má absorção, essas regras não funcionam. Ou, vamos dizer, elas são insuficientes. E, para mim, hoje, com o nível de conhecimento que a gente tem, é um erro de aplicar um padrão alimentar bom para todos. A partir de alimentação realmente bom, é
É um erro. É um erro. Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa de 20 anos, em boa saúde, um jovem, até 20 anos por aí, com boa saúde, que tem uma capacidade de assimilação excelente. Ele é capaz de assimilar até 200 gramas de carboidrato por refeição. Já com 50 anos, essa capacidade diminui de 70% a 75%. A pessoa vai assimilar não mais 200 por refeição, entre 50 e 60 gramas de carboidrato por refeição. Aonde que vai o resto que está Vai, em cima? vai fermentar, né? As bactérias vão fermentar o restante. Você vai nutrir uma microbiologia que vai crescer e que vai se modificar. Esses equilíbrios da microbiota se modificam em favor dos patógenos, inflamando uma mucosa, etc. etc. Então, na diverticulite, como muitas outras doenças inflamatórias, doenças degenerativas do trato digestivo, são normas, são regras básicas que a gente precisa instaurar. A gente precisa falar para o paciente, mastigue em saliva uma alimentação tomada no calma. Estou falando, não estou falando aqui de literaturas eruditas, não estou falando de alfabeto. É básico, estou falando de básico do básico. Né? Uma pessoa que não consegue relaxar de uma refeição, que não mastiga em saliva normalmente, está preparando uma indigestão. Por falta de enzima digestiva, quando a gente estamos em hipersimpaticotonia, essa pode diminuir durante a refeição. A capacidade de secreção digestiva de até 70%. Eu estou falando disso, né? Porque tem muita paciente que tem problema digestivo crônico e mesmo assim não consegue comer calmamente e mastigar, sabe? Eu corrigi muitos problemas de disbiose, muitas disbioses mesmo é importante, né? Aplicando essas regras básicas. Depois, claro que quando essa base está sendo estabelecida, tem muitas outras coisas para fazer. Principalmente, quando a gente tem um crescimento anormal de bactérias, principalmente no cólon, são bactérias resistentes. Então, simplesmente com a base da alimentação, a gente não consegue, de uma maneira eficiente, corrigir esse perfil, eliminar esses patógenos. Aí entra os antissépticos. Né? O gastroenterologista utiliza uma antibioterapia. A gente, como estamos na integrativa, a gente utiliza ferramenta um pouco mais seletiva. Né? Utiliza complexos compostos de óleos essenciais em quantidades extremamente baixas por via oral. O paciente toma cerca de 1/10 de gota por dia de óleos essenciais, misturado em fibra, o que aumenta a superfície de contato dessas moléculas aromáticas com a mucosa. Entre outros, claro que tem tudo uma abordagem. Eu gosto muito da zeolite em processos inflamatórios importantes. Ela ajuda de uma maneira extremamente importante. Mas eu não posso deixar de falar, bem que também talvez a segunda letra do alfabeto, né? O açúcar, que é extremamente viciante, né? O açúcar é altamente inflamatório para a mucosa. Então, tudo que eu estou falando parece bastante radical. É radical. A maior dificuldade que a gente tem é que um paciente entende, se conscientiza com esses aspectos e colabora o máximo possível. Essa é uma dificuldade, como passar uma mensagem, como sensibilizar o paciente, que deveria tirar o açúcar totalmente. Se você pede isso para ele, ele não vai conseguir.
Verdade. Tudo isso do tratamento. A gente tem muitas ferramentas terapêuticas fantásticas, né? Da, da, da medicina, da medicina natural, né? Até os abordagens mais assim, radicais em alopatia, eles têm uma quantidade de ferramentas extraordinária. Mas o paciente tem que colaborar nessa área, não tem jeito, é um microecossistema digestivo e é o paciente que vai comer 3, 4 vezes por dia. Verdade. E doutor Jean, esse divertículo, geralmente, ele é um pseudodivertículo, ele é um falso divertículo, porque é a mucosa se projetando para fora. E fica tipo um saquinho em fundo cego, né? E esses saquinhos ali, eles podem ser responsáveis por uma proliferação maior de bactérias ali, para aquele cólon. Claro, claro, com certeza, claro. Então é um pouco mais difícil de tratar a desbiose no paciente com doença diverticular também, né? Tranquilamente, com certeza. É mais difícil. É uma dificuldade, mais que a gente tem uma grave má absorção, mais que a parte lesional da patologia é importante. A gente está acostumado a falar, faz uma medicina funcional, né? E outra é alopática, está fazendo uma medicina mais lesional, né? Na verdade, mais que você avança no funcional, mais você tem a parte lesional junta e cresce. Uma mucosa inflamada gera lesão, é uma lesão da mucosa, né? Mas ainda não é câncer, né? Por exemplo. Verdade. E Então a gente tem, então, a maior parte do trabalho ele é funcional, você recupera o lesional. Mas quando chega um momento em que tem um balanço, né, quando o sofrimento celular é importante, o funcional não é suficiente, mas ajuda a alopatia a funcionar melhor, né? Ou a diminuir a intensidade da terapia, né? Ou os recursos. isso entra no que eu bato na tecla sempre, né? Que não fazemos mágica se o paciente não colaborar. Nós pode ser o tratamento que for de ponta, não vai resolver. Não tem segredo, né, nesse caso. E conversamos recentemente, foi até interessante, sobre as doenças inflamatórias intestinais, né? Que Sim. eu acompanho muitos pacientes com essas patologias. Eu tenho um sucesso relativo aí com a aloterapia, né? A mesalazina é um bom medicamento que eu deixo o paciente. Vou tentando desmamar, né? Corticoide, às vezes a gente usa nas crises, na fase aguda, às vezes você tem que amenizar aquele intestino. E atualmente eu tenho associado o LDN, que é o naltrexone em baixas doses, e Aham, conseguido um pouco mais de sucesso nisso. sim. Dentro desse espectro de paciente, doutor, o que mais que o senhor pensaria para ajudar, para fazer de diferente aí? Bom, uma pessoa que está tomando naltrexona, né? É, você já ajuda conscientizando ele na dieta. Você pode tomar longe da naltrexona. A zeolita é um interessante anti-inflamatório. A zeolita é um pó extremamente fina, né? Ela é bem mais potente que uma argila. A zeolita que nós estamos utilizando é a ultrafina. Ela é um pó que tem uma granulometria extremamente fina. Essa granulometria, ela se mexe, a unidade se chama mesh, né? Um pó de 200 mesh já é fino, né? Já é bem fina. A zeolita, ela faz 1000 mesh, ela é extremamente fina. Ela vai penetrar lá no fundo das vilosidades. Então, é um trabalho mais profundo, né? Que é anti-inflamatório, entre outros, né, que ela retira bastante os produtos anormais, excesso de histamina, toxinas bacterianas, muitos produtos, né, químicos também, metais pesados, tudo isso ajuda, né?
É um cílio. Ela Tem, tem, faz, tem. ela faz tipo um efeito. Vou dar um exemplo bem grosseiro assim que o carvão ativado faria. Ela puxa essa toxina para sair nas fezes. Seria isso, doutor? Sim, 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 sim. São moléculas. A zeolite é uma molécula que é um tipo de, como a gente fala aí, uma peneira. É uma peneira molecular. A polarização dela faz que ela está atraindo essas moléculas tóxicas. É um organosilicato. Aluminosilicato, desculpa. Aluminosilicato. Não se assusta, alumínio, o alumínio não se separa do silicato. A zeolite não se assimila pelo organismo, né? A pessoa não vai aumentar a intoxicação a alumínio com a zeolite, é impossível. Mas ela vai movimentar, ela vai mobilizar o alumínio, né, para eliminar. Entendi. Então ela deve ter um efeito iônico também, né? Do metal atraindo outro metal pesado, ou até outra substância, para carrear ele e levar junto. Aham. Então, essa é uma coisa muito interessante, né, para corrigir, para colaborar com o trabalho para a tentativa, para a ação anti-inflamatória da mucosa, né? A gente tem que desinflamar a mucosa, né? Então, temos muitas coisas para fazer. Desenvolvemos produtos interessantes. Uma delas são tipo de fibra, né, que contém cúrcuma. Quem não conhece o cúrcuma hoje, né? É muito conhecido. Só que a gente juntou a piperina junto, a curcumina com a piperina, né? Um produto, essa piperina é extremamente interessante, ela tem uma capacidade de potencializar a, a, a curcumina, que é muito interessante. E, então, a curcumina, a ação dela é de diminuir de uma maneira interessante, né, a expressão das citocinas pró-inflamatórias, né? É um processo bastante interessante. Então, tudo isso colabora, claro, colabora com a terapia alopática que você citou, naltrexonas, principalmente, né? Não tem contraindicação de utilizar esses meios mais fisiológicos junto com a naltrexona. A naltrexona faz um trabalho muito interessante, né? Eu tenho, às vezes, um paciente, eu passo todo meu protocolo, faço meu trabalho e ainda bem com porcentagem pequena, mas acontece. O paciente não melhora mas nada. Para mim, esse é um marcador. E tem um problema. Uma doença autoimune, um fenômeno inflamatório crônico. Então, como eu estou em empresa especializada, eu estou praticando uma gastroenterologia funcional. Quanto o lesional domina sobre o funcional, eu indico. Eu tenho vários alunos formados que são mais à vontade do que eu na área da alopatia. Então, eu indico meu paciente, eu passo meu paciente para fazer, para estabilizar, bloquear essa evolução lesional, doença lesional, a maioria das vezes com mecanismo autoimune. Excelente, excelente. Então, realmente, casar essas duas medicinas, o paciente só tem a ganhar, né doutor Jean? Olha, quanto é tudo funcional, é, a medicina, a medicina, quando é tudo lesional, a empatia. A gente tem que colocar essas duas medicinas em paz. Eu não gosto de escutar a conversa que coloca em concorrência essas duas medicinas. Não faz sentido. Não faz sentido. Excelente. A gente ainda tem um tempinho, então vou aproveitar do vosso conhecimento e na faculdade a gente aprende tudo que, por exemplo, a homeopatia não faz efeito, tem toda aquela discussão, aquela polêmica em relação à homeopatia, né?
Hoje, como eu estou aprofundando meus estudos de fisiologia, eu tenho uma teoria que eu quero conversar com o senhor para o senhor me falar se tem algum fundo de razão nisso que eu estou pensando ou se eu estou viajando demais. Você pega essa parte por milhão, aquela dose pequena, o paciente toma. Isso vai ser reconhecido pelas células dendríticas, pelo sistema imunológico do paciente, que através da ativação desse sistema imunológico, que vai criar uma resposta àquilo ali. É mais ou menos assim? É uma informação, é uma informação. É uma informação que atinge a célula, né? A homeopatia, mais que você, então você tem uma solução, mais que você retira nessa solução a matéria e dinamiza, e retira a matéria e dinamiza, mais que você aumenta a informação. A homeopatia, que é altamente diluída e dinamizada, é um grande vazio de matéria. Ela pode gerar uma dispersão. E, olha, francamente, Eurípides, de falar de tratar diverticulite ou doença inflamatória intestinal crônica com homeopatia é uma ilusão. É uma ilusão. Não funciona. A homeopatia não foi feita para concorrenciar a alopatia em doenças lesionais degenerativas. Mas ela pode colaborar, trabalhando numa espiral da patologia, né? É, é, é difícil, é difícil de falar de homeopatia quanto para profissional, por exemplo, que não estudou homeopatia, né? Mas eu posso te falar, assim, em 2 minutos, mais experiência, mas uma delas marcante, né? Um dia, uma colega fisioterapeuta que trabalhava na mesma clínica que eu, em Campinas, na época, faz um coma séptica, uma Páscoa faz alguns anos atrás. Coma séptica. A dona da clínica falou: Jean, a nossa amiga está hospitalizada em coma séptica. Você pode ajudar? Falei: imagina, minha querida, entrar com homeopatia no UTI, que eu sou suíça, nem pense fazer isso, nem pense. Então, ela falou: mas como você vai tentar nada? Eu falei: bom, que cobrança. Eu não tenho experiência de trabalhar em cima de um coma séptico de uma pessoa em UTI, né? Mas como ela insistiu mesmo, eu pensei: vamos lá, coma. Eu encontrei uma fórmula para coma histérico. Falei: mais próximo, então, um conjunto de 3 remédios. Eu tinha 2 elementos, ou 3 elementos, eu tenho 2 elementos que eu poderia ter, poderia colocar numa seringa, injetar. São remédios que eu tinha na época, importado da Suíça. A responsável do UTI me falou: injetar, nem pensar já. Falei: não, tá bom, vai ser via oral, em gotinha, tá bom. Então fizemos a fórmula, foi encaminhado para a pessoa, explicado como tomar. E eu vou explicar mais uma coisa. Isso coma séptico, na verdade, a paciente estava o pulmão totalmente cheio de muco. Ela estava com auxílios, então, respiratório, renal e, se não me engano, cardíaco, em coma. A doutora, a responsável, que é uma mulher, né, que gostava da homeopatia, ainda bem para mim, falou: Jean, eu aceito que eu me trato com homeopatia, etc. E o paciente tem pouca chance de recuperar. Vai durar 3 semanas para talvez conseguir eliminar esse muco do pulmão. Mas é bem provável que ela não sobreviva a tudo isso. Então, com 2 palavras, tem nada a perder. Vamos tentar. Eu limpei o pulmão em 3 dias. E finalmente, depois de 2 dias de hospitalização,
a família me liga. Falei, Jean, você poderia ajudar de novo? Falei, o que está acontecendo? É que ela está em coma. A nossa filha tem um convênio que paga UTI por 14 dias. Estamos no 12º dia do ciclo. Ela está em coma ainda. Falei, puxa, você quer uma forma para tirar ela do coma. Aham, só isso, né? Então, é uma história da homeopatia que é muito interessante, porque eu não sabia o que fazer. Então eu li na literatura, eu falei, bom, o mais próximo que eu estava encontrando é isso. Eu passei de novo uma forma de dose de 3 hormônios, eu nem me lembro. O dia seguinte, de manhã, ela acorda. Aí a responsável do TI falou, Jean, ela está brava comigo. Por que você colocou nos seus remédios? Porque não é homeopatia. Falei, sim, é só homeopatia. Não estou te enganando. Mas ela estava brava comigo. Falei, não está contando com o resultado. Mas eu te juro, a homeopatia pode analisar tudo se quiser, você não vai encontrar nada, porque está tudo acima de 30 CH. Sabendo que dose CH corresponde ao número de Avogadro. Então, matematicamente falando, não tem nenhuma traça de matéria no produto. Tá bom? Então, depois eu disse, como não acreditar nessa porcaria da homeopatia, né? É uma velha dama, uma dama que tem 200 anos. Você acha que os profissionais são incompetentes a tal ponto de insistir 200 anos para ver se dá um resultado? Só que, Verdade. para formar Pes- um bom homeopata, entre 6 e 10 anos, você tem que praticar. O lado duro, é isso. É verdade. É porque a medicina tradicional foi para o lado da indústria farmacêutica e esses grandes congressos são todos financiados por isso. E as escolas naturais, né, que eram até em grande quantidade antigamente, foram morrendo e as principais que sobraram ainda estão na Europa, né, doutora? Aí na Suíça tem o pessoal. Então a gente tem que abrir um pouquinho mais a mente aí para, querendo ou não, vocês são alquimistas, né? São alquimistas aí que conseguem misturar elementos aí para proporcionar a melhora do paciente, ajudando com a medicina tradicional, por que não? Né? Andar de mãos dadas às coisas, né? Sabe, Eurípides? O mais importante na medicina integrativa não é o remédio. É fácil de encontrar um remédio. É um modelo de raciocínio. Como você fala, você é alquímica, é, eu agradeço, mas, na verdade, a gente precisa desenvolver uma capacidade de raciocínio diferente, modelos de raciocínios diferentes. Quando Excelente. você entende a importância disso, aí você é capaz de realmente trabalhar de uma maneira sistêmica, juntando elementos que fazem sentido. Então, tem que hierarquizar o sintoma. É uma visão holística da fisiopatologia versus funcional. Essa se aprende. E você pode colecionar, fazer curso, colecionar tudo, técnica que você pode imaginar. Mas essa é a massa que liga o tudo. Esse modelo de raciocínio. Excelente. Doutor Jean, Sim. nosso tempo, a gente ainda tem uns 5, 6 minutinhos. Você quer deixar um recado final para o pessoal? E assim, eu me sinto honrado, tá? Porque você avessa a tecnologias, você não é muito de se expor e carinhosamente é a segunda vez que vem aqui falar comigo. E com certeza, se quiser, podemos fazer outras. Algum recadinho final para o pessoal? Sim, eu agradeço a paciente, porque eu teve muita dificuldade de entrar no Instagram, que é uma coisa que eu não uso, é verdade. Eu não faço muita publicidade, mas eu acho que é uma falta minha. Eu preciso. Então, Eurípedes, os ouvintes agora são mais profissionais ou lego tudo? É uma miscelânea misturada. É mais miscelâneo. Então, trata da microbiota.
cuida da microbiota e do fígado, principalmente. Não tem imunidade sem isso. Enquanto a gente consegue cuidar da microbiota de uma maneira natural, de uma maneira fisiológica, de uma maneira individual, nós vamos envolver o fígado automaticamente. Uma desbiose crônica gera síndrome metabólica, quer dizer, várias doenças de sobrecarga. Síndrome metabólica, ela reagrupa 7 doenças de sobrecarga. A gente coleciona uma depois da outra. Tem uma, tem duas, tem três. Né? Então, é extremamente importante para hoje proteger nossa saúde, é recuperar as imunodepressão, de cuidar da microbiota. A microbiota ela gera uma série de problemas que geram doença. Eu chamo todas essas perturbações intermediárias de patofenotipo intermediário. A gente tem, como seres humanos, somos presos em duas pressões. A pressão genética, recebemos uma herança genética, e do outro lado, a pressão do estilo de vida. E essa, quando ultrapassa nossa capacidade de regulação, de adaptação, neurohormonal, imunológica, etc., né? Gera sintoma. Estamos acostumados a raciocinar em cima de sintoma e controlar uma sintomatologia. Na verdade, para criar sintoma, tem uma série de fenômenos entre nossa capacidade genética, estilo de vida e o sintoma. Lá no meio tem tudo uma série de fenômenos que começam com a inflamação, né, que são patofenotipo intermediário, que são responsáveis da produção sintomatológica das doenças diagnosticadas. Portanto, a gente trabalha na microbiota, a gente trabalha nos patofenotipos intermediários. Imunidade, né? Eliminar essas inflamações subclínicas, muito importante. Palpando a vida é como uma vela, né? Então é bom a gente consome a vela, estão me vendo? Eu aconselho de não queimar a vela pelos dois lados, porque o pavo está dos dois lados, né? Só um lado só, né? Poupando nossa imunidade, nossa capacidade secretória, nosso sistema nervoso, etc. Excelente. O microbiota que envolve o estilo de vida coerente com a vida. Excelente. Para chegarmos na idade do senhor, na idade do seu pai, que seu pai ainda é vivo, né? Quantos anos ele tem? Meu pai, agora eu não sou tão velho, mas meu pai fez 90 anos em junho. E é ativo, é uma pessoa que vive, que... É impressionante. Ele falou para mim, agora ele ia dançar 3 vezes por semana. Ele falou, bom, agora eu vou só 2. Excelente. É isso que eu quero, chegar aos 90 anos, lúcido, ativo e buscando sempre a saúde intestinal, da microbiota, porque a saúde começa no intestino, né, doutor? Não tem mistério, né? No intestino, na cabeça, nossa mente, né? Nosso estilo de vida, nossas paixões, nossos desejos, tudo isso, né? Pode levar a gente longe, né? No estilo de vida do hoje, né? É importante de ficar um pouco mais razoável e mais coerente com nossa fisiologia, né? Moramos num corpo que é um veículo, né? Então, Verdade. é isso. Doutor, muito obrigado, viu? Fica com Deus. Gratidão sempre. E carpe diem. Muito obrigado, Eurípides, pelo convite, né? Muito obrigado pelos ouvintes. Eu espero que eu consegui acrescentar uma coisa para vocês todas. Um grande abraço no coração, viu, Eurípides? Deus, Tchau, a gente tchau. ainda vai se encontrar de novo aí nos cursos aí. Tá bom. Legal. Muito obrigado. Boa noite. Tchau.